Tá gravando. Pessoal, a primeira coisa, boa noite, né? Mais uma vez. Boa noite agora, porque tá gravando. A primeira coisa que eu queria trazer aqui como informação é que nós já, no nosso projeto de Diálogos em Serviço Social, eu estava fazendo a contabilização das horas, né, que a gente já conseguiu estudar, dialogar. Aí deu já foram quase 90 horas. Se a gente avançar mais um pouco, a gente vai chegar próximo de uma, de um, de uma carga horária de uma pós-graduação. Mas, dentro da plataforma, lá dentro da sala de aula do Diálogo em Serviço Social, eu tive o cuidado de colocar praticamente todo o conteúdo que a Escola Perspectiva Crítica entregou até hoje. Todas as nossas entregas em relação a vídeo, seja a aula dos professores, seja aula dos professores internos, né, que estavam na perspectiva crítica, o Cris e a Leni. O Cris, ele foi para Portugal para fazer um doutorado, né, foi fazer uma imersão, né, uma internacionalização em Portugal, e a Leni, ela está fazendo, ela terminou, tem já bastante tempo que ela terminou o doutorado, e ela resolveu fazer direito. Então aí eles precisaram dar um stand-by, assim, né, em relação à nossa proposta, que é muito legítimo. E eu também estou num momento complexo, assim, né, bom e complexo, que é também, já estou chegando na reta final do doutorado. Então agora eu já estou igual a gente fala no esporte, né, já estou no sprint final, assim. Então agora eu tenho que me debruçar muito sobre a tese, né, sobre a escrita da tese. Então, eu resolvi fazer na verdade, assim, considerando que o projeto Diálogos é em Serviço Social, a proposta metodológica dele é das pessoas, a gente apontar o texto, né, apontar a bibliografia que a gente vai discutir, e aí depois, de fato, a gente fazer um diálogo nos nossos encontros, mas aí eu venho percebendo que eu não sei, eu até entendo que a gente teve que dar uma pausa, né, muito em função da minha até saúde física e mental também, que eu fiquei muito cansado depois dos preparatórios para concurso, inclusive até suspendi, não trabalho mais com preparatório para concurso público, para dedicar, de fato, a essa proposta de educação permanente, de formação continuada. Eu diria para vocês que, sem nenhuma demagogia alguma, são poucas as propostas a nível de Brasil que vai discutir os conteúdos que nós estamos discutindo nessa perspectiva, nessa toada, assim, sabe? E aí, eu tenho amigos, né, que trabalham, que desenvolvem isso. A Shelley um pouco menos. A Shelley terminou o doutorado agora, meu colega de doutorado. A Shelley, ela trabalha com concurso público também, né, com preparatório para concurso público, mas né, as meninas do Potter Social, que é no Nordeste, elas são muito boas, elas trazem conteúdos muito bons, mas muito mais inclinadas para a discussão nas políticas públicas, né, ou seja, o trabalho do assistente social nas políticas públicas. E o João também, que ele tem chama profissional de luta. O João traz alguns conteúdos muito interessantes, numa perspectiva crítica, mas o João também ele se inclina muito para o campo das políticas públicas. Então, eu diria que esse Diálogos em Serviço Social, talvez, salvo melhor juízo, e se vocês conhecerem outras pessoas, porque acaba que, como eu conheço muita gente dentro do serviço social, por causa da minha trajetória no conselho, né, representando a categoria, nesses espaços, então eu conheço muita gente. Então, nesse formato, acho que talvez, se tiver mais, eu entendo que talvez é o único projeto que tem esse formato no Brasil. O que significa isso? Por que eu estou dizendo isso? Não para
não para vangloriar, nada para isso, e quem me conhece sabe que eu não faço isso. Né? Mas é fazer uma provocação mesmo aos profissionais, sabe? Porque como a formação profissional de nível superior está tão aligerada, está tão precarizada, que muitas pessoas saem da graduação sem saber quase nada, num nível muito raso. Muita gente sai num nível muito raso do que é a profissão, e não por causa do profissional. Vou dizer para vocês que não é por causa do profissional, é por causa da instituição, é por causa do método, é por causa dos interesses que estão por trás daquela formação do profissional de serviço social. Então, eu diria que eu nunca diminuo ninguém, assim, nenhum profissional, porque eu parto do pressuposto, eu falava isso quando eu era conselheiro do CRES, e eu falo isso em todos os momentos. A pessoa pegou um registro profissional, pegou um diploma de serviço social, ela é exatamente igual a mim. Ela é um profissional. E eu respeito ela como uma profissional. E respeito também o estudante, que é um profissional em processo de formação. E aí, me espanta, mesmo diante dessas falhas, essas fissuras que tiveram, um pouco de um desabafo, assim, tá gravando, porque aí se as outras pessoas depois puderem ver, né, esse vídeo, me espanta um pouco a gente tentar fazer um debate de alto nível. Eu não estou falando que eu sou de alto nível, não, né, gente? Mas os materiais que a gente usa, eles são de alto nível. Porque uma coisa é você ter professores de alto nível, você ter profissionais de alto nível, e outra coisa é você ter materiais de alto nível, conteúdo de alto nível. E eu diria que, se a gente for fazer na verdade, assim, um traçado do que significa algumas literaturas e algumas produções no interior do serviço social. Se a pessoa, e aí eu vou dizer isso aqui com muita tranquilidade, se o profissional se debruçar sobre 10% desse conteúdo, eu diria 10% desse conteúdo, vira um profissional top. Eu estou usando essa palavra top porque é muito recorrente, né? Mas vira um profissional de um nível muito, muito elevado, vou dizer assim. Porque as pessoas, elas acham que formar em serviço social é formar para perguntar, para saber qual que é o fluxo de encaminhamento, qual que é o instrumental que vai utilizar, se sabe ou não como que a rede funciona, se tem articulação de rede. Eu fiquei olhando para isso, eu fico olhando para isso nos grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, as pessoas discutem assim: qual que é o profissional que trabalha no Sersan? Aí alguém vai lá e coloca alguma coisa assim, tipo assim: como que faz para acessar determinado tipo de benefício? Aí, gente, as pessoas veem como estrelismo. Desculpa falar isso, porque é até um pouco de desabafo assim, da nossa profissão. Vem com estrelismo do tipo assim: eu sei como que encaminha isso, eu sei como que... não, você pega o formulário tal, você liga no setor tal, você faz isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para nós como profissionais. Qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa faz isso. Saber fluxo, saber onde caminha, que benefício que recebe a pessoa se ela tiver com determinado tipo de demanda, isso é muito simples. Eu diria que isso é muito pequeno. Isso é muito rasteiro, vou dizer assim. É muito importante. Eu não estou diminuindo a importância, não. É muito importante. Muito. Tem um grau de importância grande. Mas é raso para aprender. Isso é fácil de aprender. O próprio cotidiano vai te dando essa habilidade, saber essas ferramentas. Enfim, eu fecho aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá tranquilo para a gente comentar, e aí hoje a gente entra no texto da Ivanete Boschetti. O que eu estou querendo dizer? Um profissional de serviço social, que é uma profissão tão, tão, tão bonita, mas ela não é simplória. É muito... Gente, ser um profissional de serviço social é um negócio muito pesado. Eu estou falando assim, intelectualmente, porque a gente lida com questões do nosso cotidiano e da realidade concreta e da dinâmica da sociedade
e da dinâmica das relações sociais que não dá para ser simplório numa profissão dessa. Não dá. Não dá para ser. Você pode ser? Pode. Você pode passar no concurso? Pode. Você pode passar no concurso e ser um profissional medíocre. Desculpa falar isso. Porque passar no concurso, gente, não é garantia de que a pessoa será um profissional de ponta. Eu, guardadas todas as questões éticas, trabalho com um tanto de uma infinidade de profissionais frágeis, que na hora que está numa reunião, tá no negócio, não consegue fazer um debate, sabe? Não consegue abrir a boca. Conseguiu passar no concurso, mas não consegue abrir a boca. Então, o que eu estou querendo dizer? E não estou me colocando num lugar diferenciado de ninguém, queria deixar isso aqui bem assim, bem pontuado. Mas eu posso não ter esse conteúdo, mas eu tenho, eu sei buscar, eu sei das ferramentas. E é isso que a Yolanda fala, é isso que esses expoentes falam. Ah, mas são acadêmicos que discutem o cotidiano e que já tiveram na ponta. Muitos deles ainda estão na ponta. Eu diria, vou dar um nome aqui, um só. O Maurílio Matos. É doutor, pós-doutor, discute ética, saúde, bananã, é o pupilo da saúde. Sabe onde ele trabalha? Na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Então, são muitos profissionais que atuam. Agora, não dá mais, eu diria, na cena contemporânea, na cena que nós estamos vivendo, ter profissionais tão frágeis, entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer é que se a gente não faz uma virada de chave neste momento, essa profissão ela vai literalmente sucumbir. Só vai ter lugar para profissionais concursados. E outra coisa, com o avanço do neoliberalismo, não vai ter mais concurso daqui para frente, gente. Daqui a um tempo, se a gente vira o cenário político de uma, nem a esquerda, né, gente? Uma centro-esquerda para uma direita, novamente, eles acabam com todos os direitos, inclusive acabam com o concurso público. Então, é isso, sabe? Se apegar nessas coisas, assim, o que eu tô querendo dizer? Olha só, hoje é sexta-feira, 19h30, eu mandei mensagem para mais de 200 pessoas. Tem 8 na sala. Comigo. 8 comigo. Significa o seguinte. Significa que ou eu sou muito ruim, eu tenho que fazer essa autoanálise, ou o conteúdo, ou o dia é ruim, aí a gente precisa avaliar isso, ou as pessoas, tipo assim, não quero discutir isso, eu só quero me preparar para passar no concurso, eu só quero preparar para tal coisa. E não entende que estudar essa disciplina que a gente, esse conteúdo que a gente vai estudar hoje vai cair na prova de Betim. Eu ainda dou a dica para as pessoas. Falo assim, gente, esse texto vai cair lá na prova de Betim. Sabe quanto que é o salário de Betim? É 4 mil e poucos reais. Gente, sabe como que é o plano de carreira de Betim? É muito bom o plano de carreira de Betim. Eu tenho amigos em Betim que ganham 20 mil reais assistente social. 20 mil. Então, significa isso. Significa que as pessoas não estão atentas à realidade, sabe? Passa as coisas assim por elas. Assim. Talvez você nem precisa vir aqui participar da aula. Assiste depois, sabe? Comenta. Lê o texto, pelo menos. Nós vamos ver hoje, quem teve a oportunidade de ler o texto, e desculpa, tá, gente? Eu estou tentando ser o mais tranquilo possível, porque eu precisava falar sobre isso, porque está gravado. Em algum momento isso pode chegar em alguém. E, inclusive, até para eu receber as críticas. Veja bem, olha só, gente, para vocês terem uma ideia. O texto, tá? Quem teve a oportunidade de ler, se não teve, não tem importância, porque a vida é muito corrida, e não tem importância a gente chegar num espaço desse e ter lido o texto, não tem importância alguma. Não tem importância quando a gente ignora. Aí tem importância. O texto dessa mulher, da Ivanete, tem uma carga crítica, uma carga de contribuição que a gente não consegue nem dimensionar. Quem gosta de trabalhar na gestão, quem tem interesse de trabalhar na gestão, e lê um texto desse, entende o texto desse, transforma a gestão da política.
Transforma. Só isso que eu quero dizer. Transforma. Enfim, é isso que eu queria trazer um pouquinho. Falei 15 minutos, mas são 15 minutos que eu gostaria de dialogar, sabe? Dialogar mesmo. Assim, eu queria muito provocar as pessoas para que a gente minimamente. E aí a gente ainda tem 10 textos para discutir. 10 deste livro aqui, ó, do Direitos Sociais e Competências Profissionais. 10 textos. Será que ao longo desses quase 30 conteúdos, nós já discutimos quase 20, 30 conteúdos, as pessoas não vão ter um time assim do tipo, puxa vida, esse conteúdo pode mudar a minha vida profissional. E eu venho falando sobre isso, Fernanda, eu te dou a palavra, a gente troca a palavra agora. Eu venho falando sobre isso, gente, porque no dia que eu tive acesso a esse livro, 2009, eu tive acesso a esse livro. Olha só, tinha acabado de formar. Eu formei em 2008. Eu tive acesso a esse livro em 2009. Esse livro eu fiz essa pós-graduação no Cefes. Esse livro transformou a minha vida profissional. Sabe o que é transformar a minha vida profissional? Eu só consigo hoje, com muita vergonha, com frio na barriga que dá um frio na barriga, de falar aqui para vocês, só por causa desse livro. Vocês acreditam em vocês? Só por causa deste conteúdo. Porque ele transformou minha vida profissional. Me levou para o mestrado, me levou para o doutorado. Este livro, gente. Me levou para o mestrado, me levou para o doutorado. Eu sou filho de família muito pobre, muito pobre. Eu fui a primeira pessoa na minha família a ter curso superior. E provavelmente, e eu espero que não, que eu vou motivando os meus primos, a minha família, eu espero que eu não seja a primeira pessoa a ter um doutorado. É para ficar rico? Não, porque eu não ganho dinheiro no doutorado, se não fica rico. Mas é para dar alguma contribuição para a sociedade, para a profissão, e saber que a gente deixou alguma semente no mundo. Sabe? Queria deixar só isso, assim, como registro. Mas, enfim, desculpe o desabafo aí, tá? Ô, Fernanda, pode falar, e aí daqui a pouquinho a gente começa com o texto da Ivanete. Vai lá, filho. Ô, Léo, boa noite a todos. Ô, Léo, diante da sua fala, engraçado, né? Como é que são as coisas. Eu estava até imaginando mesmo que, além do cansaço, né? Que, querendo ou não, ser professor no Brasil, eu acho que é muito cansativo. Primeiro, porque você lidar com pessoas já é difícil. Imagina você lidar com pessoas graduadas, que eu acho que são mais difíceis ainda. Olha, eu acho que eu estou com você já tem mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos, mais ou menos. Eu já fiz esse comentário e reforço ele. Depois que eu tive acesso aos seus conhecimentos, né, que querendo ou não, é o seu conhecimento que você repassa com outro profissional, a vida da gente muda. Porque o que você falou é certo mesmo. A gente sai da faculdade com uma defasagem muito grande. Muito grande. Isso, eu estou falando o seguinte, que eu formei em 2014. Você imagina os que estão formando agora. E eu vejo que você fala a verdade mesmo, são profissionais assim, que saem com uma precariedade muito grande, mas que também não querem, sabe, aprofundar na profissão. Não querem realmente. Nós saímos, Fernanda, eu saí muito precário da graduação. Muito precário. Desculpa te interromper, mas eu saí muito raso, muito precário da graduação. Ah, que bom. Eu fico feliz quando eu escuto isso. Por quê? Porque, e também eu acho que conhecimento, eu acho que a partir do momento que você se predispõe, né, a estudar para a vida inteira. Eu penso assim, você sempre vai estar aprendendo, você sempre tem alguma coisa nova a aprender. Mas eu acho que no caso do serviço social, a gente sai realmente muito raso. Muito raso. E a gente só vai ver isso quando a gente vai estudando para concurso. Porque você bate na porta e não vai, você bate na porta e não vai. E você vai vendo seus erros. Pô, deixa eu ver onde que eu errei e tal. E assim, quando você vai ver que nas coisas realmente não é nem do quinto período em diante, é do quinto período anterior. São as coisas básicas mesmo, sabe? É o livro Relação Social e Serviço Social, é o capitalismo monopolista, e por aí vai.
Porque a gente foca, eu não sei se é da instituição, eu não sei te dizer. Eu ainda não tenho esse grau de conhecimento para poder embasar alguma coisa. Eu acho que para a gente ter fala, a gente tem que embasar. Eu ainda não tenho. Né? A gente sabe que é um sistema capitalista que não investe em educação. Mas você vê, sabe? Eu fico muito gratificante, porque depois que eu te conheci, menino, eu vou te falar a verdade. Eu bati na trave, mas não foi pelo serviço social, não, foi por causa de outras coisas. Você entendeu? Porque a matéria em si tanto me ajudou a poder fazer provas mais assertivas, sabe? E fazer uma análise sintática com mais profundidade. Então, assim, o problema é que eu acho que quando você está na formação, você foca tanto no bendito do, 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 do serviço social, acho que anterior, você foca tanto que você não percebe, né, o serviço social pós, né, 80, como é que ele vai se direcionando, como é que vai caminhando depois. Mas eu só tenho a agradecer, sabe? E, assim, infelizmente, são poucos, né, que vão continuar esse conhecimento, né, Léo? Porque É, conhecimento liberta. não é nem o meu conhecimento, sabe, Fernando? Porque eu nem me coloco nesse lugar, mas é a produção, é o patrimônio, porque assim, a gente tem que fazer a seguinte discussão: qual que é o patrimônio intelectual que essa profissão tem? É um patrimônio muito grande, muito, muito grande. E perder isso, deixar isso passar, eu me lembro que aí eu já paro aqui, tá, gente? 2 minutinhos mesmo. Eu me lembro sentado com a Josiane, com a Josi, que escreveu aquele da biblioteca básica que está ali atrás, questão social e serviço social. A gente estava almoçando, a Josi e tal, e mais algumas pessoas aqui em Belo Horizonte. Aí a Josi pegou, ela veio fazer um mini curso para a gente sobre questão social e serviço social. Ela falou da seguinte forma na mesa: ela falou assim, nossa, a gente está perdendo as nossas referências, né, no serviço social. Eles estão envelhecendo. Eles estão envelhecendo, né? Então, tipo assim, esse patrimônio intelectual ele vai ficar nos livros, porque as pessoas estão envelhecendo. Daqui a pouquinho elas vão fazer a passagem, né, desse plano. Enfim, então assim, o que a gente vai poder fazer com isso? Entende? E como que a gente vai conseguir levar esse legado? Não quer dizer que a gente tem que levar, né? Mas se a gente gosta dessa profissão e quer continuar nela, minimamente você tem que se dedicar a ela, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu já vou projetando aqui, tá, gente? Porque para eu não monopolizar a palavra também. Deixa eu só projetar aqui. Se só me falam, aí eu queria pedir um favor para vocês, assim, tá, Fê? Fernanda, Camila, e Marlúcia, e gente, deixa eu ver quem mais está aqui. Ana, Lisiane, Etineia, Janete e Ricardo. Aí, vocês vão me falando aí, tá bom? Se vocês estão vendo a apresentação. Tá vendo a apresentação? Sim. Tá? Então, vamos lá. Quem leu? Quem conseguiu ler o texto? Se não conseguiu, não tem problema não. Conseguiu ler o texto? Alguém? Ou a correria não deixou? Porque a Sim, eu li. semana, entendeu? Se alguém quiser comentar, pode me interromper e comentar, tá bom? Eu vou trazer alguns elementos aqui, porque, veja bem, eu gosto sempre de falar isso, e eu quis trazer tanto o texto de formulação, aquele outro da Joaquina Barata, quanto esse da Ivanete. Por quê? Porque provavelmente pode ser que caia na prova de Betim. Aí eu quis adiantar eles aqui no diálogo para que as pessoas tivessem condições de meio que pensar nesses temas, né? Formulação, administração, execução e avaliação de programas, projetos sociais. O que significa? As bancas, geralmente, elas fazem duas coisas. Ou elas utilizam essa temática. Vocês estão me vendo, gente? Porque a câmera aqui ficou meio de outra cor. Sim. Está me vendo, né? As bancas, geralmente, e isso eu estou falando da banca, mas isso serve para nós, tá bom? As bancas, quando elas vão abordar essa temática, elas costumam, na grande maioria das vezes, pegar somente a parte que a Ivanete faz uma crítica.
Mas ela faz uma crítica, não é uma crítica destrutiva, não. Ela faz uma crítica numa perspectiva de que, assim, olha, a quais interesses serve fazer avaliação de políticas públicas num campo de análise e de métrica. Vou repetir. No campo de análise, somente analisar e metrificar. Tipo assim, saber ali, qualitativamente, quantitativamente, qual foi o impacto disso. E é isso que ela vai chamar a nossa atenção. Ela chama a nossa atenção por quê? Porque na trajetória das políticas públicas, com quem promove as políticas públicas tem interesse. Então, geralmente, quem está no Estado e quer avaliar as políticas públicas, o interesse ali por trás é o interesse, né, que tem a ver também com o interesse do capital econômico. Então, isso é importante a gente pensar. Agora, quando a gente vai pensar, por exemplo, na Fundação João Pinheiro, estou dando um exemplo, na Fundação Getúlio Vargas, tem um traço que é um traço do mundo corporativo. Quando, né, da análise que é feita, tem um diálogo muito forte com o mundo do capital. Então, avalia a política pública para saber o impacto dessa política, né, e qual é a necessidade de desenho ou redesenho da política a partir dessas métricas. E aí, a gente seguindo o raciocínio da Ivanete é tão interessante, e aí acho que a Edneia, ela se interessa muito por essa temática, né? Tô te puxando aqui, né, um pouco, e é o seguinte, como que é interessante quando a gente olha para a política pública, também conseguindo olhar para as contradições, mas ao mesmo tempo pensando assim, olha, não dá para não avaliar a política pública, né, gente? Não dá para não fazer a formulação, a administração da política pública. Mas ela vai chamar a atenção lá no final, e aí na segunda parte do texto, ela faz um negócio muito interessante. Ela vai trabalhando com a ideia de quais seriam os possíveis aspectos e indicadores que seriam importantes a gente abordar e olhar na hora e destacar na hora que a gente está olhando para uma política, para a avaliação de uma política. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Eu vou tentar fazer o possível para a gente ir até o final do texto. Como vocês sabem, eu tento fazer isso, né? E fazendo um diálogo, por isso, a proposta metodológica não é uma pedagogia bancária, é um diálogo mesmo, né? Essa é a proposta metodológica desse projeto. Da gente ir extraindo elementos para que nós possamos ter essa racionalidade crítica diante, né, dos temas que vão ser abordados. Por exemplo, o próximo texto que eu quero discutir é a formulação do projeto profissional, que é um texto muito bom, incrível. Então, isso significa que, para a gente formular um projeto profissional pessoal, a gente precisa ter uma visão de totalidade. A gente precisa trabalhar com campo de mediações. E não é diferente quando a gente está no lugar de avaliar a política pública. Porque existe momentos e existe camadas para avaliar a política pública. Exemplo, a gente pode avaliar o nosso trabalho cotidiano. A gente pode avaliar a nossa ação. A gente pode avaliar um projeto que nós fizemos no campo micro. Então, aqui ela está falando no campo mais macro. Então, essa outra abordagem que eu vou trazer, que eu vou tentar provocar vocês sobre a avaliação do campo micro, do cotidiano, do trabalho, eu vou fazer isso lá no outro texto. Vou fazer lá na nossa outra conversa. Mas aí alguém já levantou a mão aí, já pode falar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Ana Thaisa, ouvindo a sua reflexão, né, acerca da realidade, né, da educação no Brasil, enfim, de fato é real, né? A gente sabe a importância da construção do nosso conhecimento, que é aí diária, mas eu acredito também que tem a ver com a questão mesmo da disponibilidade, às vezes, né? No meu caso, né, muitas vezes eu quis participar, mas coincidia muito com algo que eu estaria ali fazendo e eu terminei não dando para participar, né? Normal, né? Porque o dia a dia acaba com a gente. Acaba, e a gente começa, né? Eu lembro uma vez que fizeram esse comentário, aproveita para participar de tudo quanto é evento enquanto está na graduação, porque quando tu começar a trabalhar,
pode ser que isso não seja tão possível, e hoje eu estou vivenciando isso, né? Eu gosto muito de participar, de estar sempre aprendendo, porque isso é necessário. E, assim, sobre o texto, eu não li agora, né? Mas já tinha feito uma leitura dele em outro momento. Inclusive, eu concordo com você quando você traz a questão de que realmente ele é um divisor, né, no nosso conhecimento, principalmente a gente que trabalha com política social, né, eu trabalho com a política de assistência social, ali no órgão gestor, e, de fato, a gente lida cotidianamente, né, com essas questões, né, os benefícios, os programas, e, na prática, professor, a gente percebe o quanto é raso, né, o quanto é superficial essa avaliação, que quase ou nunca acontece, esse monitoramento que acontece ali esporadicamente, enfim. Então, assim, eu sempre gosto de falar para as estagiárias, né, que a nossa profissão é interventiva, propositiva, e a gente parece que é nosso, né, essa ideia do planejamento, esse negócio aí de sempre colocar no papel, de tentar ter o começo, meio e fim. E, realmente, assim, a leitura do texto aqui da Bochete, né? Que às vezes normalmente termina. Enfim, eu achei bem interessante realmente essa parte que o senhor vai falar mais na frente, que foi realmente o que me trouxe essa compreensão, quando ela traz os aspectos, né? E quando ela fala, por exemplo, que a gente pode avaliar, né? Porque a gente tem que ter um indicador, né? Eu acho interessante essa parte dos indicadores, né? Quando ela traz. E aí isso realmente, assim, quando eu fiz a leitura, me deu assim uma luz de entender, por exemplo, o número e permanência de beneficiários do Bolsa Família. Isso é bom ou é ruim? Até que ponto, né? Que questão porque assim, a gente vê muita divulgação, eu vejo muito isso. Para o município, um prefeito, entre aspas, parece que é muito bom ter um número muito alto de beneficiários do programa, é como se ele estivesse fazendo o papel dele, mas na nossa análise a gente entende que a desigualdade aumentou, a pobreza aumentou, então, assim, é muito interessante, realmente, né? Mas eu vou deixar aí com o senhor para falar, porque realmente é muito rico o texto dela, e é uma leitura simples, que traz para a gente, assim, um entendimento realmente de como que quais são os comparativos, né? De onde que nós devemos realmente partir, de questões simples, né? E eu acho que isso é muito nosso, do serviço social. Não sei se as colegas compartilham disso, mas eu sinto muito isso. Assim, para mim, é a campanha do 18 de maio. Vamos lá, vamos sentar, vamos planejar, vamos pensar. Tem que ter objetivo, tem que ter meta, tem que ter. Né, e depois, como é que foi? Foi legal? Não foi? E aí, enfim, tem que ter todo esse passo a passo. Pode ser algo simples, mas precisa ter um impacto, né? Na verdade. Como que a gente vai comparar realmente se a nossa função ali foi alcançada? É isso. Sensacional. Obrigado pela sua contribuição. Muito bom. É isso, sabe? Você tocou num ponto que me chamou muita atenção. E que a Ivanete, ela não vai falar dessa forma, mas ela nos provoca a pensar dessa forma. Por exemplo, para que servem os resultados da avaliação, né? Para que serve? É para o discurso oficial? Serve para quê? Para falar qual foi a entrega que foi feita do número de benefícios? Né? Ou seja, o que agora, assim, ele não vai trazer no discurso oficial, o prefeito, por exemplo, assim, o que mudou na vida dessas pessoas, né? Assim, qual que foi o impacto disso no campo, assim, da transformação? E você traz uma análise que eu acho que ela é muito precisa. Por exemplo, olha, uma coisa é você ofertar uma quantidade maior de benefícios quando você tem um mapeamento, né, quando você tem um planejamento estratégico de, por exemplo, olha, aqui tem 150 mil famílias, né? Por exemplo, o meu município tem 220 mil habitantes, o município de Santa Luzia. Então, desses 220 mil habitantes, quantas pessoas, e aí a partir de indicadores e tal, estão em situação, né, de desproteção social que precisam de acessar determinado tipo de benefício? Uma coisa é quando você faz um planejamento olhando para um horizonte de cobertura universal. Tipo assim, olha, nós vamos fazer um projeto de cobrir isso daqui em tanto tempo, e aí nós vamos fazer uma sucessão de avaliações para saber se nós chegamos naquele alvo que nós procuramos. E aí é muito diferente de quando você vê no discurso oficial a seguinte questão: não, nós tínhamos
10 mil famílias que recebiam benefícios. Hoje a gente tem 20, dobramos a meta. Esse negócio de dobrar a meta, a gente lembra da brincadeira que o pessoal faz da Dilma, né? Dobramos a meta. Mas aí, beleza. Aí, se alguém astuto, na hora que o prefeito fala isso, se estiver numa entrevista, fala assim, mas beleza, qual que é o diagnóstico que vocês têm de quantas famílias, de quanto que deveria ter de benefício para cobrir 100% das famílias que precisam? Ele não vai falar isso. Por que ele não vai falar? Porque o discurso dele está carregado de um campo, que é um campo, né, político-ideológico, do tipo, olha, nós fizemos o que tinha que ser feito, não fez o que tinha que ser feito. Na grande maioria das vezes, não fez o que tinha que ser feito. Então, esse ponto que você traz, ele é fundamental para a gente pensar isso. Por exemplo, quem trabalha na vigilância socioassistencial, na assistência social, para quem trabalha com o campo de planejamento da saúde, para quem trabalha com o campo de planejamento na área da educação, no campo das políticas públicas, se você tem esse raciocínio crítico, você não vai trabalhar com a avaliação orientada por metas sem planejamento estratégico. Você não vai ter esse tipo de avaliação. Olha o que ela, no início do texto, ela vai falar, a Ivanete, vai falar assim, olha, a maioria das obras que escreve sobre planejamento, o campo de estudo e a metodologia que elas trazem é de análise e de avaliação das políticas públicas, mas dedicado muito mais sobre o que é a avaliação e o que é e o que consiste. Como que se faz a avaliação? Como que se faz? Numa questão muito mais operativa e operacional. E ela lá na frente do texto, você vai lembrar disso, Ana? Fernanda e quem mais leu, vai lembrar disso, ela vai falar o seguinte, ela fala assim, olha, a forma como a gente pensa a avaliação, a gente avalia. E aí eu venho falando sobre isso, né, na perspectiva do trabalho social com famílias, que é o seguinte, olha, a forma como a gente pensa a família é a forma como a gente trabalha com ela. Tem como você pensar, seja na execução, né, um tete-a-tete, face a face com a família, seja na elaboração de programas, projetos ou ações para as famílias. E isso tem a ver também com a formulação das políticas públicas que a Joaquina Barata trouxe para nós. Que é o seguinte, como a gente pensa, se a nosso raciocínio ele tem uma limitação de olhar para a formulação de políticas públicas, né, ou seja, com um determinado raio, é assim que a gente vai colocar no papel. E nas políticas, e na avaliação não é diferente. Então ela fala assim, olha, aí ela vai apresentar primeiro, no início, ela vai falar sobre duas tendências, né? A primeira tendência que ela vai falar no texto é isso, que são as perspectivas correntes de avaliação que com o intuito de... E aí, olha só, e ela teve um cuidado, né, intelectual, um cuidado profissional também, de não pegar a criança com a água do banho e jogar fora, falar, a avaliação não serve para nada, não. Ela fala assim, olha, é da gente tentar compreender os limites e as possibilidades, né, do surgimento dessa ideia de avaliação de políticas públicas no desenvolvimento, né, e na função que as políticas sociais ela tem, principalmente no enfrentamento das desigualdades sociais no campo dos direitos. Por quê? Ou seja, da ampliação ou mitigamento ou restrição dos direitos, né, e da diminuição das desigualdades. E segundo, ela vai discutir um pouco sobre essa questão contraditória entre a relação do Estado e da sociedade no capitalismo. Por quê? A gente está avaliando, não rara, né, assim, a avaliação no capitalismo tem que levar em consideração as políticas públicas que são formuladas assim, no âmbito do capitalismo. Então, isso é muito interessante. Quando ela vai lá na frente, né, ela trazer essa questão de alguns indicadores. Alguém pode dizer assim, poxa, mas a Ivanete patinou um pouco, talvez poderia ter colocado mais indicadores. O objetivo do texto, e aí também a gente sempre, quando eu venho falando sobre isso, né, quando a gente olha para o texto, a gente tem que ficar perguntando para ele o tempo todo. A gente não só lê numa pedagogia bancária, né, a gente pergunta para o texto o tempo todo. E aí eu fiquei me perguntando assim, a Ivanete podia aprofundar um pouco mais isso, mas a natureza do texto não é para isso, né, gente? É um artigo que está dentro de uma obra. Se ela tivesse que escrever um livro sobre isso, ela ia aprofundar, né, outros aspectos. Cabe a gente
se a gente estiver provocado ou provocada, né, é buscar aprofundar um pouco mais esses elementos. Aí aqui ela vai dizer, olha, crítica a algumas perspectivas correntes na avaliação de políticas sociais. Eu estou seguindo, tá? Pode seguir, tranquilo? Pode? Pode sim, professor. Uhum. Então, olha só. Aqui ela está usando a Martha Arrett. E, inclusive, duas autoras que eu acho que quem gosta de estudar políticas públicas não pode deixar de ler essas duas. É a Asa Cristina Laurel e a Martha Arrett. Então, assim, são para discutir política pública no campo, das políticas sociais no campo crítico. Quem leu aquele livro Política Social, aquele azulzinho da Biblioteca Básica, né, vai se familiarizar mais com essas questões que muito vem dali também, né, delas. Então ela fala assim, olha, autores como a RET, né, vai assim, ó, diferenciam a avaliação de políticas públicas de outras modalidades de avaliação. Ou seja, a questão que está colocada assim, ó, a política, a avaliação política e a análise das políticas públicas. Então, olha só, aquele exercício que a gente sempre faz, né, Fernando? Vamos pegando esses pontos chaves que ela vai trazendo como reflexão para a gente no texto. Olha, a avaliação da política e a análise da política. Vamos guardar essas duas questões. Vamos guardar isso aqui. Vamos colocar aqui no canto para a gente depois voltar nisso. Olha, avaliação da política versus ou igual análise de políticas públicas. Isso já é uma coisa que precisa nos chamar a atenção no texto. Vai falar assim, ó, a avaliação da política pública, ela, geralmente, não raras vezes, vai se dedicar muito mais à tomada de decisão, né? Ou seja, que num determinado momento, a adoção, né, municiar, dar condições para alguma tomada de decisão. Nessa perspectiva da avaliação ser utilizada para alguma tomada de decisão, a avaliação política, ela não está voltada para análise da natureza, a dimensão ou a abrangência da política social. E aí é aquilo que a Ana trouxe na fala dela. Olha, o discurso oficial é um. Então, o discurso oficial não está preocupado, geralmente, a dimensão ou a abrangência da política. Se ela é universalizante, se ela é garantida para todo mundo. Não. Ali é um discurso político. Então, não, nessa direção, vai destinar muito mais a explicar ou até compreender os motivos, as razões, os argumentos que levam, ou até mesmo levar os governos a adotar determinado tipo de política pública em detrimento de outras. Então, assim, não, nesse momento é melhor ter o criança feliz do que investir na ampliação da política de assistência social. Pegou, Ana? Pegou, Ana, Thaís? Olha só. Nesse momento, estou ouvindo, professor. Politicamente, é muito mais interessante investir no Criança Feliz, que dá muito mais ibope, do que investir na assistência social, porque uma avaliação criteriosa da política não necessitaria de um Criança Feliz se você investir na proteção social básica. Precisaria? Não. Professor, quando você traz isso, eu lembrei aqui agora sobre a questão das metas, né, que você acabou de falar também, né, e a política pública, ela está aí, né, pautada, infelizmente, em metas, né, a meta é o volume de atendimento, é volume disso, que isso muito nos entristece, porque, assim, por exemplo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, você tem que ter um número X de crianças, adolescentes, idosos, tal, e quando, na verdade, isso leva o município ao erro de ter que ter aquele número, tem que fazer a busca ativa, e às vezes não tem, dependendo do município, do tamanho do município, enfim. E a questão... A meta já começa equivocada, né? Exatamente, já dizer, né? Eu acho assim, enfim, gerar aquelas questões que a gente precisa, a gente está com essa luta, né, no município que eu trabalho, porque a gente não tem um número, né, exigido da meta, né, prioritária e tudo. Enfim, a gente precisa estar aí articulando com a educação, saúde, né, tem o povo, manda para a gente, né, para a gente poder avaliar, enfim. E aí essa questão do Criança Feliz eu acho muito interessante, assim como também a família acolhedora. O Estado, ele fica impulsionando os municípios a aderir aos programas, e a gente já está cheio de atribuição,
a gente não está conseguindo fazer nem a proteção social básica, porque as equipes são mínimas, né? Os equipamentos são mínimos, e aí a gente termina tendo que aderir a certas situações, eu falo, né, enquanto técnica do município, porque tem as metas, porque é o município padrão, é o município que está aderindo, é o município, sabe, essas questões que terminam também com o próprio Estado, né, que está ali como alguém que precisaria também estar avaliando essas condições, na verdade, fica também impulsionando, porque lá no Estado eles também têm as metas, né, o setor X, que não sei como é que é a realidade aí de Minas. Só fazendo um paralelo, o Estado do Maranhão, ele copiou uma ideia também da assistência do Estado de Minas Gerais, não sei se você conhece, o CREAS regionalizado, para aqueles municípios que não têm, né, o CREAS, né, pactuado, enfim, pelas questões mesmo normativas, enfim, aí nós temos esse CREAS, que é uma equipe do Estado, que fica, né, que vem de 15 em 15 dias para o município e tudo, e assim, o nosso Estado não está conseguindo dar essa resposta. Nós pactuamos, né, enquanto município, entendendo que, mesmo sendo de 15 em 15 dias, uma vez por semana ou 2 vezes, mas que traria um impacto, né, nos atendimentos, mas o Estado está negligenciando isso, né, mas, enfim, ficou essas questões, metas, sempre metas, final do ano o relatório tem que estar perfeito, né, ainda tem isso. E tem um detalhe que sua fala também me chama atenção, porque é o seguinte, de onde vem a meta? E se a meta vem de um diagnóstico, ou seja, com um horizonte de universalização, não vem. Tem uma questão que a gente fica brincando, assim, né? Eu brinco lá um pouco lá no trabalho, olha só, que é o sentido cosmético e o sentido político e o sentido, ou seja, crítico, né? Ou seja, esses 3 sentidos, ou o sentido crítico, vamos dizer assim, né? Teórico crítico, é assim, olha, não, a gente precisa garantir direitos e ampliar, né, o estado de bem-estar social, pelo menos nessa parte histórica, para que as pessoas tenham acesso mais a direitos. Esse seria, vamos dizer assim, um pouco do ideal, né? Mais Estado, né? Um pouco mais de Estado, que a discussão hoje é de Estado mínimo, mas um Estado mais ampliado para conseguir alcançar mais. Agora, tem um sentido cosmético, né? Porque a onda da agora, o movimento agora é o skincare, né? Então, assim, você só vê skincare no Instagram, né? Claro que talvez é porque eu fico vendo isso, aí o algoritmo vai mandando cada vez mais skincare para mim, né? Então, assim, a onda agora é o skincare, né? Tipo assim, olha, é o sentido cosmético, né? Então, assim, quanto mais, né, um embelezamento, então, assim, uma política de embelezamento, né? Uma coisa é você se cuidar, eu acho que você tem que se cuidar mesmo. Uma outra coisa é o apelo, né, desenfreado a esse determinado tipo de coisa que o camarada, que o sujeito morre, né, há 2, 3 dias atrás, morre porque passou um negócio lá no fenol, numa clínica e morreu porque o negócio matou ele. Né? Ou seja, qual que é o preço da beleza? Então, assim, o sentido cosmético, às vezes, da política, né? É muito, e aí, atrelado ao discurso político, o Criança Feliz tem mais aderência do que falar PAIF, do que falar serviço de fortalecer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Por exemplo, o Família Acolhedora, hoje, o Família Acolhedora é muito interessante? Porque o acolhimento familiar é muito interessante, ele é muito importante. Mas só que agora já virou um negócio meio cosmético. E aí, assim, família acolhedora, mas aí o município não só quer jogar na família a responsabilidade, quer colocar o menino, a criança lá no seio da família, mas não quer dar retaguarda, não quer dar benefício, né, o recurso, né, ou seja, uma oferta em pecúnia para ajudar a cuidar, não tem equipe para acompanhar, ou seja, é muito bonito falar de família acolhedora, colocar em acolhimento familiar, sem que você não tenha condições para que a família acolha. Né? É muito bom quando a gente consegue, né, em tese, uma família, né, doriana que recebe uma criança preta, pobre, periférica, que está no acolhimento institucional, que vai para uma família doriana, porque aí, ou seja, a família tem todas as condições de ficar 2 anos com essa criança. Mas essa é a realidade que a gente que vivencia? Não é, gente, porque no acolhimento institucional, a gente sabe o que é adoção nesse país. A adoção nesse país passou de 2 anos, passou de 3 anos, não adota. É muito difícil o processo de adoção. Aí o família acolhedora, a família não pode adotar. Ela não pode adotar. Né? Ou seja, esse é um dos critérios. Ela vai cuidar durante 2 anos. Né?
período prorrogável, mas aí é o seguinte, aí é o sentido da ajuda, né? O sentido da ajuda fica muito explícito nisso, mas aí o discurso, quando ganha a cena política, quando ganha a cena pública, ganha, aí assim, todo prefeito quer falar assim, não, nós temos não sei quantas famílias acolhedoras, a gente tem capacidade de ampliação, cada um salário mínimo para uma família que não tem nem o que comer, às vezes, entende? Então, assim, é um negócio meio esdrúxulo. Mas, enfim, se você quiser falar mais, que eu te interrompo. Não, é assim, só em relação ao programa Criança Feliz, Que o que a né? gente está discutindo aqui tem tudo a ver com o texto, né? Pode falar. Tá, não é só a questão do Criança Feliz, porque quando você falou meta, né, eu lembrei que justamente o Criança Feliz, ele tem a meta. E eu acho isso aí, assim, insuportável. Às vezes a gente não tem estrutura para o mínimo, né, que é o PAIF, que é obrigatório, tem que ter. E, né, quando a gente olha essa questão das metas, automaticamente eles estimulam os municípios a aumentar essa meta, e o município vai aderindo por conta do abençoado do recurso, né, que aumenta de acordo com o número de metas, mas assim, não pensa justamente nessa questão da qualidade do serviço, e isso é muito desgastante para a gente enquanto profissional. Se olhar a realidade. E nem discute se o recurso é suficiente. Porque Exatamente. Porque aumentar o número, não necessariamente, aumentar o recurso diante do número, não necessariamente você consegue atender. E não é, né? E não é suficiente. Não é, a gente sabe que não é. Mas obrigado aí por esse diálogo, acho que foi bem legal. Então, olha só, o que ela vai, o que a Moschetti, né? O que ela vai discutindo com a gente? Ela fala, olha, avaliação, né, avaliação política de um processo de avaliação de políticas públicas, ela vai se dedicar muito mais a essa questão de subsidiar processos decisórios. Ou seja, e vai explicar muito bem, para fundamentar que aquela política ela precisa continuar ou não. Mas, às vezes, não necessariamente ela precisa continuar, né, numa perspectiva de garantir direitos. Não, é para fazer, assim, falar assim, olha, não, isso aí está dando certo de acordo com os números que nós criamos aqui. Então, esse tipo de avaliação, ela não vai se preocupar, né, ou seja, com o escopo, com as funções da composição, da estrutura, da direção que a política social tem que ter. Pelo contrário, isso vai se dedicar muito mais à análise e à avaliação para compreender somente a configuração da política pública. Então, e não para pressupor, né, para conhecer, para explicitar, para pensar a dimensão, o significado, a abrangência, as funções, o efeito, enfim, todos os elementos que precisam ter numa política, né, social. Então, assim, a gente fala isso muito na pesquisa, né? Eu quero, você vai entrar na pesquisa estrito sensu. Primeira coisa que o seu orientador, ou sua orientadora vai falar, é falar assim, ok, qual que é no campo metodológico, né? Não, eu quero entrevistar. Quero entrevistar as famílias, ou eu quero entrevistar os gestores, ou eu quero entrevistar os sujeitos da pesquisa. Aí ele vai te fazer uma segunda pergunta, que tem tudo a ver com o texto também, né? Ele vai fazer uma segunda pergunta. Ok, para entrevistar, você precisa saber o que vai perguntar. Não é isso? Não é isso, Ana. Você precisa saber o que você vai perguntar. Você precisa de construir um instrumento para fazer esse movimento que ele dê conta de captar o mínimo do real. E a gente não vai conseguir captar todo o real, porque às vezes são sucessivas aproximações, né, que vão dando conta de você capturar alguma coisa. Mas se você não tem um bom instrumento, porque a recolha da informação vai ter muito a ver com como o seu instrumento foi elaborado, né? Então isso também é um outro desafio. Então, a avaliação, né, que vai se distinguir desse campo das análises políticas, ela precisa, né, ter uma análise de construir e reconstruir as diversas características, né, a relação entre o público e o privado, as formas de financiamento, as modalidades de prestação de serviço, e outra coisa que tem que levar em consideração, capacidade institucional, desenho institucional, né? Ou seja, as contradições que estão ali dentro. Então, ou seja, tudo isso está inserido no escopo de uma política social, né? Não dá para saber, não dá para você tentar só metrificar a política social.
Então, ela vai falar, ó, analisar uma política social, nessa perspectiva, você precisa, e é importante, né, que a Red vai falar, e ela vai concordar, que também é muito, vamos dizer assim, é muito pouco você somente examinar o quadro institucional, os traços constitutivos dessa política, a fim somente de você compor determinado quadro. Porque, na verdade, ao mesmo tempo que você tenta compor um determinado quadro, você também tem que decompor de tal modo que você consegue encontrar as partes, e não é uma questão positivista, né, gente? Nem cartesiana, mas assim, que é um processo de decomposição que você dá para examinar de forma um pouco mais minuciosa ou minuciada alguns elementos. Então, esse tipo de análise da política, é uma crítica que ela faz, ela vai se contentar, geralmente, só de apreender a conformação e a estrutura da política. Olha só, como que ela está conformada, a sua estrutura. E não vai se preocupar com os efeitos e as implicações na realidade, de como que isso vai implicar e vai debater na realidade. Então, olha que interessante o diálogo que essa mulher vai fazendo com a gente. E aí você vai ficando meio desconcertado, né? Você vai lendo, você vai falando assim, puxa vida. Principalmente pessoas que ou estão na gestão, ou já esteve, ou então até mesmo quem está no dia a dia, e até mesmo quem não está trabalhando na política. Então isso tem que nos provocar. Aí ela vai falar assim, olha, aí ela traz um trecho, né, da fala da Red, fala assim, ó, ainda que a análise de uma política pública possa atribuir a um determinado desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a avaliação desta política poderá atribuir uma relação de quê? De causalidade, de causa entre um programa e um resultado. Olha que interessante. Então, não sei se vocês, a Neia que gosta de indicação de livro, né? Sim, Léo. Tem um livro, então anota aí, ó, tem um livro da Minayo que chama Avaliação por Triangulação de Métodos. Esse livro é muito bom, é da Minayo, né? Da Maria Cecília Minayo. Chama Avaliação por Triangulação de Métodos. O meu está até emprestado, tem que pedir de volta. Nunca ouvi falar dessa referência, não. Muito bom. Aí quem tiver interesse, é muito bom ter esse livro. Esse livro é um livro muito bom, porque ela considera os aspectos que a Ivannete critica, mas ela considera também os aspectos que a Ivannete aponta. Então, a Minayo é muito boa, né? Então, é um livro muito bom. Eu usei ele em 2018. Então, ela fala assim, ó, essa distinção entre a dimensão de causa e o resultado, essa distinção se baseia na compreensão de que avaliar pressupõe determinar. Olha que interessante que ela fala. Avalia o valor de algo. Ela traz um elemento aqui, gente, que inclusive você pode dialogar até com Gramsci, né? Tipo assim, olha, do valor que é colocado em algo. Então, isso exige uma certa... não fazer uma análise superficial. Exige apreciar ou estimar o merecimento, a grandeza, a intensidade ou até mesmo a força de uma política social diante da situação que se destina. Olha o que ela vai falar. Ela vai falar que só olhar para aquela política e falar assim, alcançou em números ou não, isso é totalmente insuficiente. Até mesmo para a gente pensar a cobertura da política. Ela fala assim, avaliar significa estabelecer uma relação de causa entre um programa e seu resultado. Isso pode ser obtido de que forma? Mediante, olha que interessante, o estabelecimento de uma relação causal entre a modalidade de uma política avaliada e o seu sucesso ou fracasso. Tendo como parâmetro, olha aqui, gente, aí isso aqui, você quase não vê isso nos textos. Tendo como parâmetro, ou seja, a sua parametrização, a relação entre objetivos e intenção. Como é que a gente, às vezes, vai levar em consideração essa questão? Poderia, se fosse alguns textos que essa palavra aqui, intenção, ela fugiria um pouco do escopo. O objetivo vai vir, o desempenho e o alcance dos objetivos, não viria?
Agora, olha o que ela coloca. Ela coloca a palavra intenção. Se eu fosse fazer uma prova de um concurso, eu fiquei pensando, né? Na hora que você vai lendo, você vai pensando. Eu fiquei pensando assim, pegar essa palavra intenção e colocar lá na prova. Aí, na hora que colocar essa palavra intenção lá, você tem que levar em consideração a intenção. Eu tenho certeza, gente, desculpa falar isso, mas eu tenho certeza que talvez uns 60% das pessoas que fossem responder essa questão ia ignorar a intenção. Vocês concordam comigo? Você concorda? Concorda, Fernando? Concorda, Camila? Sim, concordo. Porque nos projetos não existe intenção. Tá entendendo? Então, olha só, a intencionalidade tem a ver com interesses. A intenção, aqui quando ela coloca, ela nos chama a atenção de um ponto. Qual que é a intenção mediada por interesses? Então, olha só, é consenso entre os autores citados acima a avaliação, né, que a avaliação tem como principal objetivo estabelecer um valor ou julgamento sobre o significado e efeitos das políticas sociais. Olha os elementos que ela traz: valor, julgamento, intenção, significado. Então, como que ela vai colocando alguns ingredientes? Se a gente estivesse montando aqui, né, estivesse fazendo um bolo natural, né, a gente ia pensando assim, quais são os ingredientes bons que a gente poderia colocar aqui? Ah, gente, então, se é assim, não vamos colocar farinha branca. A farinha branca já azeda o processo aqui de a gente falar que é natural. Ah, então vamos colocar a intenção. Qual que é a nossa intenção de fazer isso, né? Qual é o significado que isso pode ter para nós, para a gente relacionar significado com impacto, né? Mas para isso tem que passar por um campo de valor. Qual que é o valor que a gente está colocando diante, né, dessa preparação? Então, olha só. Eu estou correndo muito, gente, o ritmo tá bom. Não, tá ótimo, não. Porque o texto é curtinho e dá para a gente dialogar bem. Tá bom, né? Tá bom o ritmo? Tá. Sim, sim. Então, beleza. Aí fala assim, ó, contudo, aí ela já chama atenção para nós. Para além dessa diferenciação entre análise, tá vendo? Agora a gente já precisa começar a pensar sobre isso. Análise e avaliação, então, esses dois ingredientes, ela vai ficar falando sobre isso. O que emerge desse debate é a compreensão que o fundamental, então ela vai falar assim, ó, fundamental, então, é tratar esses diferentes momentos, sentidos e movimentos avaliativos como interrelacionados e complementares. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Por isso que eu falo que, assim, que ela foi muito feliz, no sentido de que ela fala assim, ó, a gente tem que ter objetivo, tem que ter objeto, tem que ter justificativo, tem que ter essas coisas. Isso, a gente chama isso de escopo. É um quadro, um escopo. Mas você tem que levar em consideração outros elementos. Então, olha só, a avaliação de uma política social pressupõe inseri-la, aí a Fernanda que gosta desse termo, na totalidade. E o quê? Não só na totalidade, mas também na dinâmica da realidade. Porque a realidade, ela não é estanque. A realidade não é estática. Se, no campo da teoria social crítica, a realidade é dinâmica, a avaliação ela não pode ser hermética, ela não pode ser fechada, ela tem que considerar um conjunto de elementos. E tem que inserir ela no campo da totalidade. E aí é esse exercício que ela vai fazer no texto, nessa passagem do primeiro momento para o segundo momento, que é o que a gente vai ver. Alguém levantou a mão. Ô, Léo, fazendo uma análise, engraçado, né? Do próprio. Eu acho que quando ela deve ter escrito esse artigo, ela deve ter pensado no Bolsa Família. Porque o Bolsa Família. Se você for analisar, o Bolsa Família é nessa perspectiva da crítica dela. Sabe? Porque talvez, né, quando ele foi, né, pensado, ele foi realmente, né, para as pessoas que não tinham nenhuma renda, que estavam à mercê na sociedade. Até aí, beleza. Mas depois ele foi indo para outros patamares que a intenção nunca foi de transformar. A intenção foi outras que a gente sabe, né, que a gente vê aí no dia a dia. Mas que... E quando você vê que sai de um patamar de 10 milhões para 20 milhões, né, de beneficiários, você vê que a intenção não é transformar, é você fazer uma massa de manobra que cada vez mais a pessoa vai ficar dependente daquilo. Então, quer dizer, você vê o assistencialismo assim, ó, nítido.
E quando eu li o texto, cada parte que eu ia ler, eu falei, gente, essa mulher, quando ela escreveu isso, ela deve ter pensado no Bolsa Família, assim, nitidamente, porque vai vendo. Agora, Fê, um diálogo que eu faria com você, assim, nesse aspecto. Talvez, na intencionalidade do Bolsa Família, eu não estou defendendo nem X, nem A, nem B. Porque o discurso, vamos supor assim, um discurso de um campo é o seguinte, olha, Bolsa Família é para segurar um pouco mentes e corpos das pessoas mais vulneráveis. Mas se a gente for pensar na intencionalidade, aí, olha, na intencionalidade, quando a gente vai discutir renda mínima, quando a gente vai discutir o campo teórico disso, o Bolsa Família ele tem um lugar importante. Assim, ele tem um lugar que é um lugar assim, olha, a transferência de renda condicionada, ela tem um lugar importante. A transferência de renda, a gente sabe, Fernanda, no campo crítico é o seguinte, você não rompe com a desigualdade distribuindo renda. Você só rompe com a desigualdade distribuindo o quê? Quem sabe? Acesso a bens e serviços para todos. Riqueza. Não é bem de serviço, Fernanda. Porque olha só, você não rompe com a desigualdade oferecendo renda. Você romper com a desigualdade quando você distribui a riqueza socialmente produzida. Esse é o horizonte. Então, se tem muita gente que acumula riqueza e algumas pessoas só recebem renda, a riqueza ela não circula, só circula a renda. E riqueza, ela tem outras questões, que a riqueza não é só material. Ela envolve isso daí que você acabou de falar, você está correto. Que é bens, serviços, mas também tem uma questão que é o seguinte, quais bens? Bens culturais, patrimônio cultural, por exemplo. Você saber que, você poder conhecer a riqueza cultural do Museu do Louvre, em Paris. Você conhecer a riqueza cultural de um povo, entendeu? Então, tem alguns patrimônios que a gente pode chamar de bens que o ser humano também precisa acessar. Então, se a gente for olhar para o Bolsa Família, a gente pode fazer a crítica, talvez, da avaliação. A avaliação, que às vezes pode ser que está frágil, está capenga, e aí, às vezes, num cenário tão polarizado da política que a gente vive, o Bolsa Família pode até ainda ter que ser sustentado pelo discurso da transferência de renda e não fazer uma avaliação tão da forma como a gente está esperando. Mas aí, e a Ivanete, ela faz uma crítica duríssima ao Bolsa Família, né? Assim, duríssima. Que a Ivanete, inclusive, ela tem aquele livro aqui, está atrás de mim aqui, ó, que foi a dissertação de mestrado dela. O livro é o seguinte, Assistência Social entre o conservadorismo, entre a originalidade e o conservadorismo. O primeiro de lá, vermelho, que está ali. Então, significa o seguinte, Fernando, porque a gente talvez, se a gente mirar aqui no texto, o que ela está dizendo, eu acho que isso que é uma coisa que a gente pode dialogar, é o seguinte, olha, uma coisa é ter o benefício, uma outra coisa é ter o serviço, uma outra coisa é ter a política, uma outra coisa é qual que é a intencionalidade da avaliação. A intensidade, os métodos, as técnicas estão colocadas para que interesse? É para aquilo que a gente estava falando lá no início. É para universalizar? É para ter uma cobertura universal? Ou é somente para sustentar o discurso político, que é o que você traz, que é perfeito a sua fala, que é para ser vamos dizer assim, um sustentáculo, né, para sustentar o discurso político. Então, essa contradição a gente precisa ver ela o tempo todo mesmo, entendeu? Então, muito boa a sua fala nesse sentido. O cuidado que talvez a gente tem que ter, que me parece, posso estar equivocado também, é da gente, talvez, lá atrás, não olhar para a intencionalidade, porque a intencionalidade do Bolsa Família é muito interessante, muito interessante. Por quê? Imagina só, eu já falei isso aqui em outros momentos, imagina só, gente, você ainda não conseguiu romper com o modo de produção capitalista para distribuir riqueza, você cria um mínimo de condições para que você transfira renda para essas pessoas. Só que transferir renda pela renda, aí a gente não vamos discutir agora se a renda é o suficiente ou se não é, não. Né? Acho que não vou entrar nessa, vou aprofundar nesse nível. Né? Mas se você pensa assim, olha,
Mas se você condiciona a saúde e a educação, você condiciona o seguinte, olha, para as famílias das camadas populares, as famílias pobres, as famílias empobrecidas, a educação é colocada na cabeça delas que a educação não é um valor. Ah, estudar, eu já até postei no meu status, no meu WhatsApp, uma menina pobre de São Paulo falando o que significou para ela entrar na USP, ela estudar na USP. Você vê uma jovem, sei lá, a menina não tem 21 anos, ela tem 21, 22 anos. Quando ela falou assim, eu fiquei até emocionado com a fala dela, eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso, eu não posso ver isso sozinho. E aí, quando a educação vira um valor, Fernando, tipo assim, se você aumenta a escolarização, uma coisa é a qualidade da educação. Mas se você aumenta a escolarização de um povo, em algum momento desse percurso alguém pode ser salvo nesse processo. Vou dizer uma pessoa que hoje em dia eu sou um fã dele, chama Renato, que é um deputado estadual do Paraná. Não sei se vocês conhecem o Renato, um deputado jovem negro que é formado em Direito, ele é mestre em Educação, e aí teve um processo agora, essa semana, de privatização, vamos dizer assim, da gestão da educação no Paraná, e ele fez uma fala incrível. Sabe? Então, ele, para mim, é um exemplo de que a educação pode, de fato, salvar. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo do Bolsa Família, que aí o que eu estou falando aqui, se vocês quiserem, vocês podem me interromper e falar, não, já está chato, avança. Mas aí, eu estou falando no campo dos diálogos. Outra coisa é a saúde. Se a vacina é um dos indicadores, se pré-natal, vacina, são indicadores de aumentar a taxa vou falar diferente, diminuir a taxa de mortalidade materno-infantil, isso é importante. Por quê? Porque a prevenção da gravidez é fundamental para que minimamente faça o teste do pezinho, faça o teste de evolução, blá, blá, blá. E depois, vacinação, que hoje a gente vive uma crise, né, dantesca sobre o negacionismo em relação à vacina, é importante, porque se você faz com que a criança esteja na escola, minimamente está comendo alimentação escolar, e minimamente tem vacina, alguma coisa ali você conseguiu salvar. É o suficiente? Não. Na minha cabeça, não. Mas é importante. Enquanto intenção. Alguém quer comentar? Alguém levantou a mão? Professor, sem tomar muito tempo, né? Porque eu já falei demais. Mas, assim, só pegando a Não, mas fala... a gente faz outro encontro. A gente não pode ficar correndo também. Tá, só pegando o gancho da colega, e o senhor já até trouxe essa questão, né, do Bolsa Família, que é muito criticado, mas eu vejo também, assim, nesse sentido mesmo, é você olhar, né, da finalidade dele, né, como o senhor trouxe a questão da intencionalidade, que eu confesso que eu não tinha ainda, né, pegado esse gancho do texto, né, a gente vai lendo, e aí termina não se atentando para esses detalhes, né, do que seria de fato essa intencionalidade. Para mim foi muito rico essa sua fala, né, nesse sentido do texto. E essa questão também do Bolsa Família, quando a gente percebe muitas pessoas criticando, né, pessoas que não conhecem o programa, enfim, e assim como todos os programas sociais, né, pensados e tudo. Eu acho muito interessante, assim, quando a gente faz essa busca da pobreza, né, e da desigualdade social, é uma questão, assim, que eu me interesso muito por estudar, né, a pobreza, o que é a pobreza. Eu gosto de dizer, assim, que é um câncer na sociedade, é um mal, né, que foi instaurado por conta dessas questões, mas o despertamento, assim, quando eu vi que a pobreza era gerada, não é a pobreza que gera desigualdade, mas a desigualdade que gera pobreza é que não é só o que você falou agora há pouco, né, que não é transferindo renda, mas distribuindo a riqueza, né, produzida, né, que é justamente o que o sistema capitalista prende, né, ele prende, ele não quer. E aí, sobre a questão da autora, eu vejo muito assim, que ela pontua, né, as questões críticas, talvez negativas dos programas, mas é no sentido não do programa em si, porque ela entende que o programa ele tem um objetivo, que é justamente enfrentar a pobreza, é fazer com que a Dona Maria e o seu João ele tenha acesso, pelo menos, ao arroz e ao feijão, tem esse lado. Mas o problema é esse permanecer. Por que permanece?
É o que a né? Fernanda falou, isso é muito bom. Por que essa pobreza ela não supera? Porque o Estado ele não é operante, ele é cada vez mínimo. Então, sendo mínimo, dificilmente essas pessoas vão superar, porque aquele dinheiro, aquele valor que entra, né, eu percebo muito isso, né? Uma crítica. São os beneficiários, os novos beneficiários, vai lá na casa entregar a cartinha dos novos beneficiários, eu tenho visto isso, né? E aí eu até conversei outro dia com a coordenadora do programa, para a gente ter esses momentos, essas pessoas que estão recebendo agora, a gente começar a fazer o que deveria ter sido feito desde o início do programa. Não é um programa permanente, não é uma aposentadoria, algo que, enfim, é um tempo, né? E as pessoas, infelizmente, elas recebem, mas elas não foram preparadas para entender que aquele benefício aquele benefício não é meu, né? Ele é temporário. E eu preciso entender que é muito melhor eu superar, né, aquela situação, porém, a gente sabe que as condições, elas são mínimas, né? Então, dificilmente já vivenciei, tive o prazer de conhecer pessoas que usaram, né, o benefício, e hoje elas não precisam mais, enfim, conseguiram, né, superar essa realidade, mas a gente sabe que isso eu não digo utópico, né, mas assim, a gente que está ali diretamente na base, a gente percebe o quanto é difícil, né, essa questão, justamente porque as pessoas não acessam, né, não acessam um mercado de trabalho, não se qualificam, e aí é bem complicado, assim, nesse sentido. Depois eu queria fazer só um comentário nesse finalzinho da sua fala, mas alguém levantou a mão, pode falar. Não, Léo, sou eu, porque, na verdade, e fazendo uma outra análise também do texto da Ivonete, é que, se você for olhar o Bolsa Família, é o primeiro programa que tem uma intenção. Ele tem intenção de quê? Né, segundo o texto dela, né? De tirar as pessoas da linha da pobreza, envolver outras políticas, saúde, educação, Estou te ouvindo. né? E para realmente fazer a diferença na vida desse usuário. Então, assim, eu acho que, se você for olhar todos os outros programas, por exemplo, e eu olhei, né, quando eu li o texto, eu fui direto no Bolsa Família, eu não fiz, por exemplo, analisando o programa Criança, outros programas, eu fui nele, e nele realmente tem uma intenção. Então, acho que é muito nessa questão, que outros não têm. Faz o programa ou faz o projeto por si, mas qual que é a intenção? A intenção daquele referido programa ou projeto? A gente poderia dizer que tem a intenção, né? Que não tem, a gente não faz nada sem intenção. Na verdade, qual a intenção? Talvez só um calibre assim, né, Fê? Porque uma coisa assim, ninguém faz nada sem intenção. Quem está aqui hoje tem uma intenção. Eu tenho uma intenção de estar aqui hoje. Né? Tipo assim, que é de a gente tocar, da gente construir, porque isso, né? Assim, quando você fala, você aprende, você cresce, né? Quando você escuta, quando você dialoga, tem a intenção. Mas para qual interesse? Entendeu? Deixa eu só pegar um livro aqui e você vê. Professor, Oi, pode falar. não é só a questão, né? Quando você fala que a pobreza ela é para além da ausência de renda, né? Assim, em si, e aí a gente vê os critérios, né, do próprio programa, a vacina, é despertando mesmo, ele tem uma intenção, As condicionalidades. ele tem uma intenção de despertar a família, a sociedade, de que precisa vacinar, de que precisa estudar, para que, de fato, né, aquela família, pelo menos, dentro dessas condicionalidades, elas possam cumprir os mínimos, né, acessos, que muitas vezes são negligenciados pelo próprio Estado, mas também, às vezes, pela família. Quem conhece esse livro? Não sendo familista, né, mas enfim. Quem conhece esse livro? Alguém eu conhece? Não. Esse livro aqui, gente, foi esse livro aqui que deu a ideia do Bolsa Família. Foi esse camarada aqui, ó. Como é que ele chama? Aqui, ó. Quem que é esse aqui? A letra tá pequena. Eduardo Matarazzo Suplicy. Suplicy. O Eduardo Suplicy. Foi a partir desse livro aqui, ó, da Perseu Abramo, que é um petista, foi a partir desse livro que o Bolsa Família nasceu. Só que o Bolsa Família, ele é isso aqui? Não. Por quê? Ele discute renda de cidadania.
renda básica é diferente de renda mínima. Guarda isso daí, nós não vamos discutir isso hoje. Mas quem igual a... Eu estou falando isso que eu estou dialogando também com a Ana aqui, com você, Fernanda. Quem está discutindo pobreza e programas de impacto, né, ou seja, a pobreza, se não passar por esse livro, não consegue fazer uma discussão muito boa. Porque é o seguinte, a ideia inicial, a intencionalidade inicial é a renda básica de cidadania. Renda básica de cidadania, gente, significa, por exemplo, um BPC, ele é mais ou menos uma renda básica de cidadania, porque ele garante um salário mínimo. A renda básica de cidadania, ela engloba muito mais do que uma transferência de renda, não é qualquer transferência de renda, não. É assim, olha, você já viu aquela discussão do Marx, quais direitos para quais necessidades? Do Marx não, do marxismo. Quais direitos para quais necessidades? Quem leu aquele livro, Necessidades Humanas, é da Potiara. Necessidades Humanas, vai ver isso, porque quais direitos para quais necessidades? A renda básica de cidadania, ela vai muito além de você transferir renda e garantir condicionalidades, vai muito mais do que isso. Esse livro aqui, eu consegui comprar ele, porque ele não é um livro fácil de comprar, eu comprei ele lá no sebo. Então, significa o seguinte, lá a gente estava discutindo ele no Nepsis. Então, vejam bem o que eu estou querendo dizer. Aí eu queria, só para a gente não sair, para a gente não mudar aqui, falar um pouco assim, dos aspectos que a Ivanete está falando sobre avaliação, eu queria, Ana, contribuir um pouquinho com o final da sua fala. Olha só, na sociedade capitalista, não necessariamente você se capacitar, você tem garantia de ascensão. A gente sabe disso, não é verdade? Na sociedade capitalista, se capacitar não é garantia de que você vai ter acesso a emprego e renda. Não é garantia. Por quê? Porque, por exemplo, a gente poderia partir do pressuposto de que você termina o curso de serviço social, você já consegue emprego, você já está bem sucedido. Não é verdade. Por quê? Hoje em dia, eu acompanho um pouquinho, assim, os grupos de WhatsApp. É gritante o tanto de profissionais que estão sendo derramados no mercado, na sociedade e não tem emprego. Eu vejo muita gente falando assim, tem 2 anos que eu formei e não tem emprego. Eu vejo muita gente, tem 3 anos, tem 4 anos que eu formei e não tem emprego. Por quê? E quando tem, são contratos precários. O que eu estou querendo dizer? Que a família, o beneficiário do Bolsa Família, na minha opinião, e eu acho que na opinião também do Suplicy, quando a gente lê o texto, que ela deveria receber o benefício durante um bom tempo, mesmo estando empregada. O que significa dizer isso? Significa dizer que se ela conseguiu emprego para ganhar um salário mínimo, ela tinha que receber aquele salário de um salário mínimo, ser acompanhada e ainda continuar recebendo o Bolsa Família, o benefício. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque senão a gente parte do pressuposto de que uma transição de um vínculo trabalhista é o suficiente, porque uma coisa é um emprego, outra coisa é um trabalho. Uma transição de um benefício para um emprego, com um tipo de vínculo, mesmo seja precarizado, não é garantia de atendimento das necessidades. O que significa dizer isso? Significa dizer que o Bolsa Família, e voltando àquilo que a Fernanda falou, ele é frágil, ele é precário, mas é o que temos. Então significa o seguinte, fazer uma discussão mais elevada significaria de a gente chegar nessa discussão aqui. E eu nem sei se tem discussão mais elevada que essa, porque eu não acompanho esse debate. Mas a professora lá da PUC, que ela é assessora do Suplicy, ela faz essa discussão. E ela falou assim que hoje em dia consegue pensar um estado de bem-estar social, ou pensar uma política de renda que seja um pouquinho maior que isso. E isso aqui ainda é um pouco conservador. Olha só, gente, para vocês verem. Se a gente acha o Bolsa Família um pouco conservador, isso aqui também é. Isso aqui é um patamar, se o Bolsa Família está aqui embaixo, isso aqui, está aqui, está aqui em cima. Não, vamos dizer que está mais ou menos aqui. Porque aquela discussão que a gente fez aqui, de romper com a desigualdade,
distribuir riqueza, isso aqui ainda é renda. A palavra renda está aqui ainda. Se a palavra renda está aqui ainda, a intencionalidade dessa proposta está na renda, não está na riqueza. Entendeu? Como que ainda existem outras camadas que a gente pode explorar? Pode seguir aqui? Pode? Pode. Pode sim, professor. Se tiver questões, vocês trazem. Então, olha só, olha o que ela vai. Aí ela vai seguir na crítica. Ela fala assim: olha, mais que conhecer e dominar alguns tipos e métodos de avaliação, ou até mesmo da gente diferenciar análise de avaliação, tá vendo que ela está fazendo essa conversa com a gente. É fundamental reconhecer que as políticas sociais têm um papel imprescindível. Aí você vai falar assim: ah, não, essa mulher não gosta nem de política social, não. Olha o que ela vai falar. Ela vai afirmar: as políticas sociais têm um papel imprescindível na consolidação do Estado democrático de direito. Então, o que ela está nos convidando é falar assim: ó, não basta a gente dominar métodos de avaliação. Não basta a gente só fazer uma avaliação, uma diferença entre análise e avaliação. As políticas públicas são muito importantes. E que, para exercer essa função de consolidação do Estado democrático de direito, como seu objetivo primeiro, por quê? O objetivo primeiro da política social que ela está falando aqui, ó, tinha que ser a estruturação do Estado democrático de direito. Né? Devem ser entendidos e avaliados como um conjunto de programas, projetos e ações que devem o quê? Aqui é a palavra dela. Aqui, ó. Que aqui é meio que a síntese daquilo que a gente estava falando. Se a intencionalidade da política não for universalizar direitos, tem sentido, não. Tem sentido nenhum. Para fazer esse trânsito, ela fala assim: ó, então, para tanto, toda e qualquer avaliação de políticas sociais ou de programas e projetos deve se sobrepor à mera composição de técnicas e instrumentos. E se situar no âmbito de quê? Da identificação, da concepção de Estado de política social que a gente tem, que determina o seu resultado. Aquilo que a gente falou, aqui que eu queria chegar, onde a gente falou lá atrás. Como você pensa a família, você trabalha com ela. Como você pensa determinado tipo, como você pensa a saúde, você faz política de saúde. Se você pensa a saúde privatizante, você faz uma saúde privatizante. Se você pensa, igual o Ratinho Júnior, lá, o governador do Paraná, ele pensa educação como gestão, a gestão da educação como se fosse uma empresa. Se ele pensa a educação como negócio, como coisa, como comércio, né? Como alguma coisa que precisa dar lucro, é assim que ele vai agir. Ele vai colocar a gestão da escola no campo de uma eficiência e eficácia que a métrica é a métrica gerencialista do mundo corporativo, e não na educação como um direito. Então, assim, a produção de um sofisticado arsenal de métodos e técnicas vai emergir, aí ela vai dar um dado histórico para a gente, na década de 60 nos Estados Unidos. Então, ou seja, isso está muito mais ligado às receitas e ao bom funcionamento do governo numa perspectiva de quê? De economia de mercado. Então, esse arsenal que a gente vê sofisticado de avaliação e de técnicas de avaliação tem uma intencionalidade por trás. Lá, nasce na década de 60 nos Estados Unidos. Então, no Brasil e na América Latina, isso chega na década de 70 e de 80, né? Mas principalmente nos anos 80 e 90. Que o quê? Com uma ótica gerencialista. Para quê? Para classificar, fragmentar e tipificar os processos avaliativos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, quem é da assistência social? Eu começo, porque aí a gente tem que ver o tempo histórico das coisas. Em que momento a tipificação nacional, aí pode ter algumas coisas da saúde, outras da educação também, mas eu vou fazer um recorte aqui da assistência social. De duas coisas. Uma, a Fernanda e a Ana trouxeram aqui para nós, colocou como ingrediente para nós. Bolsa Família. O segundo é dois documentos que tem na assistência social, que nunca foram avaliados. Documentos nunca foram avaliados. Pasmem. Eu já falei isso várias vezes. Quem sabe, acho que todo mundo aqui sabe, quem fez o preparatório da assistência comigo sabe disso,
A PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, teve a Lei 12.435, que criou, que deu a base para fazer a NOB SUAS 2012, e a PNAS está desatualizada até hoje. Não é isso, Camila? Não é isso, Edneia? Não é isso quem fez o curso? Não é isso quem fez a nossa discussão para o concurso da PBH? Sim, Léo. É o seguinte, a PNAS está desatualizada até hoje. Até hoje, a PNAS fala de RH, de recursos humanos. A gente já está discutindo gestão do trabalho lá na frente. Outra coisa, tipificação nacional de serviços assistenciais. Então, significa o seguinte, ela é de 2009, ela nunca foi avaliada. A tipificação nunca foi avaliada. Então, o que ela está chamando a atenção? Ela está chamando a atenção de que vira um processo que entra, que vai se entranhando no campo institucional, algumas coisas, que cabe criando só alguns processos que depois dá margem para um certo gerencialismo. Entendeu? E que vai fragmentando os processos. Inclusive, não dá condição nem de fazer alguns processos avaliativos. Então, olha que interessante. Aí, muitas coisas, né, nesse campo gerencialista, está muito mais sustentado numa perspectiva de redução e de transformação, mas a transformação não é para aquele objetivo maior e mais, vamos dizer assim, mais qualificado, que é de universalizar a política. Não. É a busca de eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia, isso tem a ver com métricas, né? Tô falando assim, não na etimologia da palavra, né? Mas no modus operandi das políticas e das organizações, tem a ver com o gerencialismo, com técnicas e metas, ou seja, que inclusive a Ana traz aqui, que às vezes não são alcançáveis, mas minimamente para montar uma estrutura de um discurso político que não necessariamente é para qualificar a política. E aí, a gente vai ter que levar em consideração qual o Estado que a gente tem, qual a política social que a gente tem, para que enfrentamento? Para enfrentamento das desigualdades sociais? Né? Ou então é simplesmente para construir um conjunto de produções teóricas sobre avaliação. É isso que ela está dizendo. Então, essas produções que estão muito mais preocupadas com a mediação de desempenho de uma suposta intervenção técnica e neutra do Estado, né, do que, de fato, se interessar pela, né, o rompimento ou qual que é o papel que determinado tipo de ação política tem, né, para fazer a produção e a reprodução das desigualdades sociais. Então, olha a grandeza, eu vou dizer assim, de um texto desse provocativo. Porque aí, eu vou fazendo assim, talvez a gente vai ter que ir para a próxima sexta-feira para discutir os indicadores. Mas é bom que, eu não sei se vocês concordam comigo, é bom que hoje a gente já joga um tanto de preocupação na cabeça da gente, de reflexões, para que quando a gente chegar lá nos indicadores na próxima semana, a gente possa pensar assim, puxa vida, tem sentido toda essa crítica que ela fez com essa proposta que ela faz aqui dos indicadores que a gente poderia pensar? Então, olha só, ela vai falar assim, olha, então, olhando para tudo isso que a gente pensou, que eu estou trazendo para vocês agora para discutir, então, nessa direção, a avaliação em geral, ela é apresentada como um instrumento capaz de determinar somente a relação custo-benefício. Não, na grande maioria das vezes. Existente entre que o gasto da política, o número de pessoas e o efeito sobre isso das pessoas beneficiadas. Sem considerar questões importantes, por exemplo, as especificidades, as particularidades dessa política de que na garantia de direitos. E qual que é o papel do Estado no cumprimento desse dever. Então, o que teria que estar em jogo era direitos das pessoas, versus o dever do Estado. Entendeu? O dever do Estado e o direito das pessoas. Então, o sentido maior teria que ser esse. Meu cachorrinho tá querendo entrar o tempo todo ali, eu tô falando para ele que não. Então, entendeu? Tá muito barulho o latido dele? Tá entrando aí para vocês? Tá não, professor. Tá não?
Ele é pequenininho, ele está ali na porta. Então, olha só, seguindo nessa reflexão, vai falar assim, olha, muito dos estudos que levam em relação ao custo-benefício, ele, né, aí ele vai falar assim, ó, para aplicar, né, um certo rigor, o rigor, a intencionalidade que está por trás, se aplica ao mercado. A intencionalidade não está colocada para a universalização do direito, ao acesso ao direito, a universalização da cobertura, mas se aplica uma lógica de mercado, porque assim, olha, quanto que está custando tal coisa? Quando a gente pensa quanto que está custando, significa o seguinte, eu estou olhando para isso como investimento ou estou olhando para isso como despesa? É isso, a discussão. Então, visto que o objetivo não é e não deve ser o de atender o maior número de pessoas com menor dispêndio de recursos. Então, significa o seguinte, o mercado, ele olha, quando ele vai avaliar, ele olha assim, olha, quanto que eu posso atingir aquilo lá com um mínimo de recurso? Na política social, a reflexão não pode ser essa. A reflexão tem o seguinte, quanto que eu deveria investir para universalizar? Olha só, para universalizar o acesso a esse direito, quanto seria necessário? O que deveria ser feito? E aí a gente vai criando estratégias e fazendo um conjunto de monitoramentos e avaliação para chegar ao alvo. A intencionalidade é alcançar a universalidade para diminuir a necessidade. E, olha só, é um campo totalmente contrário a essa análise tacanha que é de associar política social a uma lógica de mercado. Ao contrário, a avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela intencionalidade de quê? De apontar em que medida as políticas e programas sociais são capazes e estão conseguindo expandir os direitos, reduzir a desigualdade social e propiciar a equidade. Olha só a palavra que ela usou. Reduzir a desigualdade social. Diante daquilo que a gente conversou até agora, é possível romper com a desigualdade por via de política social? Não. Não é. Não é possível. Você pode colocar uma política social universal, coberta, rompe com a desigualdade? Não. Existe desigualdade nos países escandinavos, na Suíça, na Suécia, onde o estado de bem-estar social é muito alto? Existe desigualdade? Existe. Claro que existe. Existe. É isso mesmo. Você está certo. Sabe? Só que a desigualdade, ela é menor. Ela ou seja, tem parâmetros para você medir a desigualdade que dá para você ver que, ou seja, o acesso a direitos, o acesso a bens, aquilo que você colocou, Fernando, bens e serviços, tem uma amplitude maior. Ela fala assim, olha, não raro, os estudos de natureza mais operacional e tecnicista se limitam ao quê? A classificar a avaliação de políticas sociais em diferentes tipos. De acordo com o quê? Com o seu objetivo. A efetividade, a eficácia e a eficiência. Em função do momento em que se realiza a avaliação ex-ante e ex-post. Você sabe o que é isso, né? Ou seja, anterior e processo e depois. Né? Que se desdobra aí a avaliação de impacto ou de processo. Da posição de quem realiza a pesquisa, ou seja, do lugar de quem está fazendo. Da intencionalidade de quem está fazendo. Interno ou externo. De escala de projetos, grandes e pequenos projetos, e de seus destinatários. Ou seja, para cada tipo de avaliação é apresentado um leque infindável de métodos, de técnicas e instrumentos de aferição. Isso é suficiente para a descrição que ela está fazendo? Não. Isso é importante? Sim. Isso é fundamental? Não. Entende? Porque quando o fundamento das coisas, quando a gente estuda assim, fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. O que funda? O que sustenta essa profissão? Essa profissão é sustentada numa crítica à sociedade capitalista. Essa profissão é sustentada, isso ela perde um pouco do seu laço histórico. Então, o que sustenta hoje é um projeto profissional
de crítica à sociedade capitalista, né, e de que o horizonte estratégico seria a transição, né, com o fim dessa sociedade, mas aí é um campo utópico, mas é uma utopia que nos faz seguir, mas uma profissão não consegue fazer isso, em hipótese alguma profissão não faz isso, mas os valores que fundamentam a nossa profissão é a crítica à questão social e às suas expressões no contexto da sociedade capitalista. Então, o que funda essas avaliações, que estão ligadas a um leque de métodos, técnicas, instrumentos, o fundamento disso é uma posição de falar de impacto, de processo, mas o horizonte que está lá não é de universalização. É de investir o mínimo possível com o máximo de resultados. É possível fazer isso com política social, assim como você faz na Amazon, assim como você faz no Mercado Livre, nas blusinhas da Shein. É possível fazer isso? É possível fazer isso numa escala de produção? Numa escala de produção você consegue fazer, mas está brigando com subjetividades, com necessidades, com vida, né? Com a garantia, a garantia, a manutenção e a preservação da vida das pessoas. A partir de um conjunto de necessidades que são geradas pelo capitalismo, obviamente, mas também um conjunto de necessidades que essa pessoa tem enquanto sujeito, enquanto o seu papel de sujeito, de cidadão, numa sociedade onde a gente está falando de política social na mediação com o campo democrático, do Estado democrático de direito. Tudo isso. Simples assim. Ajudou, gente? Demais, muito obrigado. Significa, então, Fê e demais, que significa que as metodologias, ela fala assim, ó, eu não estou querendo reduzir aqui essas abordagens, não. Porque tem muitas metodologias avaliativas que são importantes, né? Mas tem muitas desses métodos, ela vai dizer assim, ó, na minha opinião, vai padecer, né, de ser tecnicista e gerencialista, que vai enfatizar muito mais métodos e técnicas que carecem de análises qualitativas, dedicados o quê? Que deveria estar pensando assim, na política em si, e não pensar no impacto dela em relação ao custo-benefício, por exemplo. Então, vai falar assim, ó, do ponto de vista metodológico, essas abordagens, geralmente, elas têm um momento muito sequencial, uma coisa muito sequencial, de que trata as políticas, ou seja, que possui início, meio e fim, e não discutir gênese, né? Por que foi formulado? Com que intencionalidade foi formulado? Como que está sendo executada? Qual que é o objetivo macro? É consolidação? É ampliação dos direitos? Se eles têm que ser perenes, permanentes e universais, ou ele tem que ser princípio, meio e fim? Por quê? O princípio, meio e fim de uma política, ela só pode ser pensada no horizonte de transformação da sociedade. Entende? A gente só consegue pensar o fim de uma política pública de saúde numa outra sociabilidade. Estou falando assim, né, nos moldes do que tá hoje. Assim. O fim da política de saúde, estou dando exemplo, é uma sociedade onde você não paga nem imposto pela saúde direito. Entende? Estou falando assim, saúde é um direito assim, inquestionável. Né, assim, é tão universal que prevenção tem tanta prevenção que reduz demais câncer, que reduz demais qualquer doença aguda. Reduz as doenças agudas, elas ficam assim num patamar muito raso, muito pequeno. Entende? Então, pensar isso. Então, assim, a abordagem, ela vai falar assim, as abordagens sequenciais, geralmente elas são muito lineares, do tipo, a identificação do problema, a formulação dos objetivos, a tomada de decisão, a implementação, a avaliação, a extinção ou manutenção da política em decorrência dessa avaliação. A gente não olha para ela, além de ser linear, ela tem um ciclo, que é um ciclo, às vezes, pernicioso, do tipo, é como se fosse fluxograma da avaliação. É assim, aí na hora que ela vai fazer, na hora que ela chega na avaliação, ela pode continuar ou ela literalmente vai acabar.
essa é a intencionalidade. Então, tipo assim, se o fim último é pensar se ela vai continuar ou vai acabar, isso é pobre. É uma análise pobre. Que, assim, a gente tem que pensar o seguinte, se é uma política pública, das políticas sociais, a gente não olha o horizonte lá na frente para ela acabar, não. A gente não coloca isso em hipótese alguma. A gente pode colocar um projeto, um programa. É igual aqui. Hoje nós estamos dentro de isso que eu chamei o diálogo em serviço social de projeto. Porque ele tem que ter um princípio, um meio e uma perspectiva de fim. Porque senão, se fosse um serviço, eu estava lascado. Né? Como é que eu vou ficar prestando serviço para as pessoas, da gente ficar discutindo isso aqui de eterno? Não tem como. Por isso que eu chamei de projeto. Né? Porque se eu chamasse de programa, ainda tinha um outro problema, porque o programa ele não pode ter uma perspectiva muito ali de fim. Por quê? Porque um programa ele serve para qualificar alguma coisa que vai ser permanente. Então, olha só, porque a gente precisa ter um cuidado com as coisas. Então, essa perspectiva aí, instrumental desse jeito, não considera as políticas sociais como resultado de quê? Das histórias e contraditórias relações entre Estado e sociedade em diferentes contextos históricos. Olha só, embora alguns autores que vai considerar a abordagem sequencial que tem alguma vantagem... Peraí, gente. Ô, Bubu, não está atrapalhando vocês, não? Porque na latina outra me atrapalha, mas eu acho que está atrapalhando vocês. Olha só. Não dá para ouvir, não, Léo. Vocês querem ver depois? Aí depois você pega para a gente ver. Eu vou pegar ali para vocês verem. Embora alguns autores considerem a abordagem sequencial tenha a vantagem de propor um certo quadro ali de análise, que vai atribuindo ordem, né, a um complexo processo de ações e decisões, né, tanto na formulação quanto na implementação da política pública, ela não vai falar com essas palavras, mas é muito cartesiano isso, né, gente? Então, assim, as linhas de abordagem sequencial, contudo, elas são muito mais expressivas. Por exemplo, essas linhas, isso aqui, que ela está criticando, ela vai falar assim, tem uma visão linear e etapista, não considera a complexidade dos fenômenos sociais e o processo de construção das respostas às questões sociais, postura teórica simplista, que concebe as políticas sociais como instrumento de resolução de problemas individuais, supervaloriza as funções das políticas sociais e desconsidera que o enfrentamento das desigualdades sociais é muito mais complexo, é o que a gente estava discutindo. Isso se situa no âmbito da estrutura econômica e social. Enfrentar desigualdades tem que levar em consideração que estrutura social e econômica que a gente está inserido nela. Aí, gente, aqui vai falar das relações entre o Estado e as classes sociais. Eu vou olhar para vocês aqui agora, que já deu 9 horas, e eu vou ver com vocês, vocês estão me vendo, né? Vocês estão me vendo, né? Sim, sim. Aí, o que eu quero ver com vocês? Vocês topam da gente entrar na próxima sexta? Por quê? Porque esse segundo momento, eu sempre gosto de fazer isso, porque eu vou medindo muito como que está o desenrolar do nosso debate. Aí, quando eu for na sexta que vem, a gente vem aqui, vocês já fazem essa leitura aí e tal, a gente vem aqui e fala dessa questão da relação do Estado e as classes sociais, e aí a gente já entra nos indicadores que ela vai trazer. E aí vocês vai fritando a nossa cabeça até sexta-feira que vem, pode ser? E aí a gente fecha esse texto. Sim, e aí, dando tempo, eu já queria entrar no texto da formulação dos projetos, da formulação de projeto profissional, que é um primor o texto também, da Berenice Rojas Couto. Qual texto, Léo? Esse aqui, Vamos ver se vocês vão ver. O que está aparecendo aí? Ainda está aparecendo a apresentação? Está aparecendo as políticas e programas sociais. Agora saiu. Não tá aparecendo. Saiu, né? Então, peraí que eu vou projetar de novo. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui. Tá dando para ver aí agora? Tá vendo? Estou vendo. Aí aqui, é esse texto aqui, formulação. Esse aqui, formulação. Tá dando para ver? Não, é bom você ler. Tá pequeno. Formulação do projeto de trabalho profissional. Aqui, deixa eu abrir o texto. Formulação do projeto de trabalho. Aí a gente vai terminar esse texto e vai iniciar isso aí. Então tem que esse ler, aqui, né?
Esse aqui, ó, formulação de projeto de trabalho profissional. É o primor, assim. Tá. Lê isso aqui também dá uma mudada no nosso cotidiano profissional. Dá licença, meu filho. Beleza? Não chora, não. Beleza. Então tá. Aí eu vou interromper o compartilhamento. Vocês querem ver o Bidu? Sim. Quer? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Bidu! Bidu! Parou. Parou. Peraí. Devagar. Devagar. Esse é o Bidu, gente. A levadeza. Tem 4 meses. Que gracinha! Ei, Bidu! Devagar. Olha o Bidu. A Bidu. Mostra seus meninos aí, o Bidu. Olha lá, mandou mostrar vocês. Olha o Bidu. Olha lá. A linguinha. Olha lá, Só fica Bidu. com essa linguinha pra fora. Olha lá, olha pra frente. Olha lá. Olha lá. Olha Estão lá. vendo Bidu, olha lá, Bidu. Ah, só fica com essa língua pra fora. Olha o Bidu. Gracinha! Olha Olha lá. lá. Olha o cachorrinho. A gente tá ficando nervoso. É pequenininho. Pra fora. Ô, gente, então tá. Momento de distração, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho aí, a gente discutir um pouco. Também, se a gente ficar muito denso no texto, depois a gente fica mais... A gente cansa, né? Aí o raciocínio vai ficando mais longo. Então, eu falei que agora eu não faço 3 horas mais de discussão. 2 horas ou 1h30 e depois a gente vai seguir. Beleza? Excelente, Léo. Muito obrigada Obrigada, por Léo. compartilhar, viu? Fernanda, Luciane, a Cris, Ana Thaisa, Fê, Edneia. Obrigado, Ricardo, também. Até mais, gente. Boa noite para vocês. Professor, eu encontrei o link do e-book, né? Enfim, tá em PDF do livro que você falou do Suplicy. Ah, você quer mandar no grupo lá? Eu Manda no grupo. coloquei aqui o link No grupo. aqui no chat. Ah, põe no grupo lá, no grupo do WhatsApp. Tá bom. Muito obrigado, viu? Nada. Até mais, gente. Bom final de semana. Boa Até semana mais. pra vocês, tá? Obrigada, Tchau. Léo. Você também. Tchau. Até mais, Léo. Obrigada, viu, professor? Tchau, meninas. Prazer. Até mais. Tchau. Tchau. Para a gravação.